Os irmãos estão pensando que nós estamos com um grupo de pastores coesos? De jeito nenhum. Nós temos um grupo de pastores ruins. Você vai ser comida de bicho. Esse é o tratamento que o Rei da Obra Maravilhosa dá àqueles que durante anos pagaram seus dízimos e trabalharam duro e de graça para abarrotar os cofres da empresa lucrativa do falso profeta, Gedeuti Gueiros. Com os templos esvaziados por todo o país, Gedeuti agora também enfrenta o êxodo de pastores. Hoje, vamos ler, na íntegra, a carta de desligamento do juiz de direito Dr. Wagner Aristides, que além de sua atuação no Tribunal de Justiça, também exercia a função pastoral na seita gedeutiana. Mas antes, permita-me uma apresentação de apenas 1 minuto, para que você entenda todo o contexto, e logo em seguida, 2 avisos que possam lhe interessar. O pastor e doutor Wagner Aristides, antes de deixar a prisão mental, juntamente com toda a sua família, entregou sua carta de desligamento, na qual cita alguns dos motivos que os levaram a tomar a decisão. Dentre os mais impactantes, o doutor cita os lamentáveis acontecimentos que deram origem aos processos criminais contra a cúpula do presbitério e a subsequente reassunção do governo pelos pastores, sem qualquer retratação, prestação de contas ou consideração para com os irmãos. E cita um pensamento de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa é minha frase preferida. O doutor ainda afirma que autênticas heresias da escola bíblica dominical envergonham o Evangelho de Cristo. E ainda completa: brincam com nossa inteligência. E continua afirmando que devemos respeitar os direitos humanos e as liberdades individuais, sobretudo um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana e o direito individual da livre manifestação do pensamento, e cita o discurso de ódio propagado pela liderança da seita. A respeito dos avisos, o primeiro é que a Maranata acionou a justiça com o objetivo de derrubar o canal. Para isso, ela moveu uma ação judicial contra o YouTube, na tentativa de coletar meus dados cadastrais. Ocorre que o YouTube não disponibilizou os dados, e me deixou informado a respeito do processo ajuizado pela seita. Tão logo soube, acionei a Associação Amai-vos, que se dedica a ajudar os irmãos perseguidos pela seita. Prontamente foi-me colocado os advogados à disposição, e nós entramos no processo para impedir que a seita silencie minha voz. Por isso que é importante você contribuir com a Associação Amai-vos. Informações nos comentários. Para vocês que ainda pensam que estou escondido, o que não é verdade, eu decidi informar ao juiz antecipadamente, que eu sou o dono do canal A Religião Certa, antes mesmo de ser citado. Além disso, realizamos nossa defesa. Agora estamos apenas no aguardo do andamento do processo. Por enquanto, temos 8 conteúdos bloqueados no Brasil, por força de uma liminar concedida antecipadamente à Maranata. Tão logo o juiz aprecie o caso, acreditamos que os conteúdos serão desbloqueados. O segundo aviso é que vou apresentar o canal ao vivo. Gedeuti está com muita vontade de me conhecer, e lá vamos nós, satisfazer os desejos do empresário da fé, antes que ele possa sucumbir para o plano mais quente. Mas há uma condição para que eu apresente o canal ao vivo. Só farei isso quando atingirmos 100.000 inscritos. Então agora você possui um motivo maior para inscrever-se no canal. Isso é muito importante para mim. Quando você se inscreve, deixa um comentário, um like ou ativa as notificações, o YouTube entende que o vídeo é relevante. E por isso ele acaba entregando conteúdos para mais espectadores. Eu preciso do seu apoio, pois as receitas do canal não cobrem nem mesmo as despesas, muito menos custos com processos. Por favor, inscreva-se e compartilhe. Vamos à narração da carta de desligamento. Carta de desligamento da membresia da Igreja Cristã Maranata. Aos amados irmãos da Igreja Cristã Maranata. Saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Saudações especiais aos pastores, companheiros e valentes no exercício da fé, bem como às igrejas e aos amados irmãos, com os quais nós congregamos nas igrejas de Cristo.
Igreja do Bairro São Cristóvão de 22 de dezembro de 1991 a 31 de agosto de 1998, em Governador Valadares. Igreja de Itanhomi, vinculada à Igreja de Governador Valadares. Igreja de Timbiras, Santa Rita e São Lucas, em Belo Horizonte de 3 de setembro de 1998 a 5 de abril de 1999. Igreja de Galiléia em cooperação com Conselheiro Pena, na condição de obreiro, diácono e ungido. 10 de abril de 1999 a 31 de julho de 2005. Igreja de Bom Despacho, na condição de ungido. Igrejas em Nova Serrana, onde iniciamos o ministério em 2 de abril de 2007 até final de 2009. E Igreja em Santo Antônio do Monte do final de 2009 a junho de 2010. Igreja em Varginha, Igrejas do Centenário, Central e Aristides Vieira, em Três Pontas e Igreja em Lavras de 14 de julho de 2010. Quando chegamos para o sul de Minas e até o presente, as quais pastoreamos nos últimos 14 anos. Saudações especiais aos nossos amados irmãos do sul de Minas, das igrejas de Três Corações, Alfenas, Poços de Caldas, Santa Rita e Boa Esperança, com os quais convivemos nos últimos 14 anos. Gratidão a todos os companheiros e irmãos pela comunhão, pelo partir do pão, pelas orações e por todas as adversidades e vitórias experimentadas no exercício da fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantemente multiplicadas em vossas vidas, na esperança inabalável da glória eterna. Por meio desta missiva, eu e a minha família comunicamos o nosso desligamento da membresia da Igreja Cristã Maranata. Essa decisão, fruto de profunda reflexão e comunhão com Deus, foi cuidadosamente amadurecida ao longo dos anos. Desde os lamentáveis acontecimentos que deram origem aos processos criminais contra a cúpula do presbitério, em 2011, 2013, e a subsequente reassunção do governo pelos pastores, sem qualquer retratação, prestação de contas ou consideração para com os irmãos. A reflexão einsteiniana de que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original traduz com precisão o sentimento que carregamos. Torna-se cada vez mais difícil permanecer em uma instituição onde percebemos a ausência de maior transparência, publicidade e justiça. Afinal, aquele que recebe a sabedoria do Altíssimo não pode, ao mesmo tempo, submeter-se à estagnação do entendimento, carregando de mediocridade os valores superiores disponibilizados pelo Supremo Criador. Diante disso, em unidade familiar, guiados pelo Espírito Santo e com compromisso inegociável com a verdade, tomamos esta posição fundamentada na rejeição das práticas de condutas contrárias à ética e moral e aos desvios da verdade que afrontam diretamente a palavra de Deus. Autênticas heresias que, a cada escola bíblica dominical, seminários e transmissões ao vivo, se consolidam e se propagam, com exposição e vergonha do Evangelho de Cristo. Brincam com nossa inteligência. Com isso, firmamos nossa decisão, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, 2 Coríntios 13:8. Que a palavra de Deus ensina. Como servos de Deus e cidadãos da República Federativa do Brasil, devemos respeitar os direitos humanos e as liberdades individuais. Sobretudo um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana e o direito individual da livre manifestação do pensamento. Alicerces esses também ensinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Por isso, rejeitamos veementemente qualquer forma de discurso de ódio, perseguição ou retaliação, bem como o afastamento e a punição arbitrária de pastores, seja por meio de meros telefonemas, de decisões sumárias, ou de exposições públicas em transmissões, e toda e quaisquer práticas que desqualifiquem e menosprezem irmãos, que ao questionarem ou manifestarem discordância, em relação aos ensinos extrabíblicos apresentados nas EBDs, acabam sendo expostos a constrangimentos públicos durante as transmissões, tornando-se, de forma inocente, vítimas de um verdadeiro cancelamento religioso. Rechaçamos, por fim, a postura do Conselho Presbiteral e do próprio presbitério que chancelam ou, de maneira menos nobre, não atuam na aplicação da disciplina eclesiástica necessária a quem deveria ser aplicada, fazendo o rebanho errar por não conhecer as Escrituras ou por receber um ensino contrário às sagradas letras, que somente diminuem o valor humano de cada servo e serva, que um dia se comprometeram a seguir o exemplo de Cristo.
Isso resulta em um ambiente onde a reflexão crítica é desencorajada e muitos, sem plena consciência, são levados a aceitar preceitos que, em vez de libertar, limitam e aprisionam, impactando profundamente a saúde espiritual e emocional dos fiéis. Diante dessas práticas, não podemos nos silenciar, ser coniventes ou partícipes, numa omissão que se reveste da mais profunda covardia. Também não podemos nos desviar dos nossos valores cristãos, que culminam sempre no amor que Deus nos ensinou. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei, Romanos 13:10. Afinal, a Bíblia adverte claramente. No dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, Mateus 12:36-37. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, Romanos 14:12. Estas pessoas prestarão contas àquele que está pronto para julgar os viventes e os mortos, 1 Pedro 4:3-5. Para aperfeiçoamento de tal entendimento, importante recordar o que está escrito no livro de Deuteronômio 4:2 e em 2 Coríntios 2:17. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 4:2. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2:17. Aprendemos ainda, nas Sagradas Escrituras, um conselho indicando que ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3:10-11. Nesse diapasão, não podemos ser coniventes nem cúmplices de tais atitudes, que confrontam os padrões da civilidade. Em especial, que vituperam a palavra de Deus, em afronta ao amor que Cristo ensinou, porquanto sabemos que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, Romanos 13:8. Destarte, e para concluir, é importante esclarecer que esta não é uma carta de despedida, mas sim um comunicado de desligamento institucional e de posicionamento diante das direções que, em nossa compreensão, se distanciam dos princípios do verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso, reafirmamos nossa comunhão com os amados irmãos, sustentados pelo amor genuíno e pela esperança da glória, que permanecem inabaláveis. De jeito nenhum! De jeito nenhum! Os laços de afeto e amizade fraterna, que construímos ao longo dos anos, são preciosos e vão muito além de qualquer instituição. Nossa decisão reflete unicamente nosso entendimento pautado na palavra de Deus sobre caminhos e princípios, sem, jamais, definitivamente, jamais, significar um rompimento dos laços de amizade, do amor fraterno e do respeito que temos por cada um. Seguimos unidos pelo que verdadeiramente importa, e a fé em Cristo, o amor sincero e a comunhão que vai além de qualquer diferença, porque assim Deus nos fez, para aprendermos a amar e suportar uns aos outros. Ainda que sigamos por jornadas distintas, nosso coração permanece sempre aberto para a amizade, o diálogo e a convivência fraterna, certos de que o verdadeiro espírito cristão nos manterá permanentemente próximos. Não desejamos que os irmãos sejam desestimulados ao exercício da fé em razão desta missiva, mas que tenham profunda e saudável consciência em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Na oportunidade, deixamos nossa oração aos queridos irmãos, a saber, a bênção que sempre compartilhamos com amor e sinceridade, a oração araônica, números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Firmamos esta carta com as nossas mais cordiais considerações e respeito aos amados irmãos e no amor ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo Consolador, que nos ensina todas as coisas. Varginha, 16 de fevereiro de 2025. Pastor Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, Adriana Quintão, Sara, e Wagner Aristides Júnior. O Dr. Wagner foi preciso nas informações. Tudo o que disse em sua carta, é o que denuncio aqui diariamente. Deixe registrado nos comentários, o que mais te chamou a atenção nesta carta.
Pense bem antes de aceitar o convite para ser prisioneiro na seita cristã Maranata. Não se esqueça de inscrever-se no canal e de deixar o like. Que Deus nos livre das seitas. Amém.